Boa tarde a todos. O meu intuito aqui é fazer uma reflexão sobre o porquê proteger dados pessoais importa. Na verdade, antes de mais nada, todos nós somos titulares de dados pessoais e nós precisamos entender o que eles fazem com esses dados que nós deixamos disponíveis, seja nas redes sociais, seja no universo físico, enfim. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês entenderem essa importância. Então, tá. A cada momento, ao longo dos nossos dias, das nossas atividades, nós vamos deixando rastros nas redes. E a gente nunca para perceber o que os nossos likes, os nossos comentários, os nossos cliques nos sites, enfim, o CPF que a gente dá numa farmácia em troca de um desconto, num mercado, numa padaria, o que eles podem fazer com esses dados, qual é a análise que eles podem fazer e que pode nos impactar. Então, a gente acaba acessando até aplicativos que parecem inocentes, parecem apenas brincadeiras ingênuas, mas que, na verdade, eles pegam dados nossos que são muito importantes. São dados biométricos, dados de geolocalização. E tudo isso traz consequências para o nosso dia a dia que, muitas vezes, a gente não sabe, a gente nem sente. Então, o simples fato da gente disponibilizar um CPF na farmácia pode trazer uma análise que eu até trouxe um vídeo aqui para vocês, eu vou passar para vocês um videozinho para vocês entenderem melhor essa análise, o que ela pode impactar. Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Boa tarde. Tem cadastro? Dá desconto. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? Todos esses dados que nós deixamos para trás, esses dados pessoais que não são apenas CPF, RG, o nosso nome, mas tudo aquilo que está vinculado aos nossos gostos, às nossas predileções, elas podem ser usadas em algum momento, tanto para o bem quanto para o mal. Quem tem essas informações, no momento, é quem tem o poder de decisão. E isso não acontece só nesse caso da Maria. Hoje em dia, muito dificilmente, quando a gente precisa de um crédito, a gente fala com o gerente do nosso banco. Hoje em dia, quem faz essa análise é o sistema. E por meio de uma análise de dados, ele vai retornar um resultado onde ele vai dizer se ele vai te dar esse crédito ou não. Como nesse exemplo que eu trouxe, onde a pessoa pediu um crédito, e ele fez uma análise automática dos dados dele e ele retornou dizendo por que ele não ia disponibilizar esse crédito. Então, esses impactos eles estão acontecendo no nosso dia a dia mesmo. Desculpa. Então, como que nós vamos proteger esses dados pessoais? Nós vamos proteger esses dados pessoais estabelecendo as regras do jogo, o que
pode e o que não pode ser feito com esses dados pessoais e empoderando o titular dos dados, que somos nós. Nós temos que ter o poder de informação do que é feito com os nossos dados. Quais são os nossos dados que vocês estão que a empresa está tratando? Quais são os nossos dados? Com quem compartilham? Enfim, toda a informação tem que ser passada para nós, clara, para que nós tenhamos o poder de decisão do que eles vão fazer com esses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para isso, na verdade. Ela veio trazer esse empoderamento para nós titulares, porque ela traz uma série de direitos que precisam ser respeitadas. Então, há uma resistência hoje em adequar essa Lei Geral de Proteção de Dados, porque, além dela ser uma lei bastante complexa, bastante técnica, as empresas estão vendo ela como um sistema que vai inviabilizar negócios. Mas, na verdade, eu não vejo dessa forma, porque, ao mesmo tempo que ela vem para proteger o titular do dado, ela vem também trazer uma melhora para a empresa no sentido de confiança. E o que essa confiança quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Um dos direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, um dos princípios, é a qualidade dos dados. E o que isso quer dizer? Quanto mais a empresa conhece o seu cliente, quanto melhor a qualidade dos dados, quanto mais preciso esse dado, quanto mais clara for essa informação e correta for essa informação do cliente, ele pode oferecer melhores serviços. Então, vamos supor, vou dar de novo o exemplo do banco. Desculpa. Vou dar de novo um exemplo do banco. Se o banco conhece bem o seu cliente, ele vai poder oferecer um produto sem gerar o endividamento desse cliente. Ele vai poder oferecer um produto melhor. A mesma coisa na área da saúde, com dados mais claros, com dados precisos, com dados atualizados, com dados certos, o diagnóstico vai ser melhor, vai ser mais preciso. E a mesma coisa nas políticas públicas, para evitar fraudes, quem sabe na questão de sistemas de benefício, realmente beneficiar quem precisa. Então, na verdade, proteger os dados importa, e é por isso que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós precisamos continuar debatendo cada vez mais essa questão da proteção de dados, seja pela privacidade, seja pela dignidade, mas nós precisamos. Obrigada.